Percebam, vereador Jorge Pinheiro, que os dois oradores que me antecederam falaram de dois temas muito importantes. E que, de alguma forma, eu queria fazer uma associação entre eles, que não era, inclusive, esse o tema que eu vi a tribuna falar, mas acho que é relevante. O vereador Sargento Reginaldo falou sobre um agente político que portava uma arma de forma ilegal. Um agente político. Imagine agora, depois de todos os atos do governo federal que flexibilizam o posse de arma, imagine como será isso para toda a população do Brasil. Depois vem o Heron e faz uma crítica justa e acertada à liberação da bebida alcoólica nos estádios. Imagine em que nós estamos transformando o Brasil. Em que? Qual é o objetivo? Onde é que nós queremos chegar enquanto nação brasileira? O que é que nós estamos construindo, vereador Jorge Pinheiro? Estamos liberando para o povo andar armado? Estamos liberando para beber no estádio? Será se acham pouco a situação que o Brasil já chegou? De violência, de morte, crime. Ontem um vigilante baleou um idoso, um aposentado, na porta de um banco em São Paulo. Imagina se o idoso, o aposentado, tivesse armado. Teriam morrido quantos? Mas, enfim, esse é um tema importante, relevante, e acho muito interessante que essa Casa Legislativa se debruce sobre questões nacionais como essa que impactam diretamente na vida do fortalezense. Mas eu queria vir aqui tecer comentário acerca da ida do senhor Paulo Guedes ontem à comissão mista de orçamento para falar sobre a economia do Brasil. E o mais grave da ida dele é a forma como se colocam as coisas. Acho que o Paulo Guedes é um homem inteligente, preparado, embora eu discorde da visão de mundo que ele tem, da economia, que ele quer transformar o Brasil. Mas olha a frase que os jornais estampam hoje em todas as suas capas. Guedes diz que a economia está no fundo do poço e cabe ao Congresso resgatá-las. Presta atenção, telespectador, ouvinte, o que o ministro da Economia disse ontem no Congresso Nacional, vereador Emanuel Acrisio. Diz que a economia do Brasil está no fundo do poço e cabe ao Congresso resgatá-la. Ou seja, eu imaginava que caberia ao ministro da Economia ações para resgatar a economia do Brasil. Mas o senhor Paulo Guedes diz que não. Cabe ao Congresso Nacional, vereador professor Eloy. Ele vai no Congresso Nacional ontem e diz, olha, a responsabilidade de melhorar a economia do país não é minha. A responsabilidade sobre a economia do país é do Congresso Nacional. É dos senhores e senhoras deputadas e deputados. É dos senhores senadores. Ou seja, eu queria muito saber o que o senhor Paulo Guedes faz no Ministério da Economia quando chega pela manhã. Já que a responsabilidade de tirar a economia do Brasil do fundo do poço está nas mãos do Congresso Nacional. Já que se atribui única e exclusivamente à reforma da Previdência o resgate da economia do Brasil. Porque se era para mandar um texto para o Congresso Nacional, para reformar a Previdência, não precisava o senhor Paulo Guedes assumir o ministério. Já existia um texto da reforma da Previdência no Congresso. Então, efetivamente, quais são as ações que o ministro da Economia está tomando para resgatar a economia do Brasil? Quais são as ações?
qual é o trabalho diário que ele aplica no Ministério da Economia para que resgate, que a economia do Brasil saia do fundo do poço. Portanto, nós precisamos discutir as coisas importantes desse país e acho que o que está sendo feito no Ministério da Economia, no Ministério da Educação, na relação política do governo com o Congresso, precisa ser observada por todos nós, brasileiros, que temos esperança de que o Brasil um dia sairá do fundo do poço, de fato, na onde nós nos encontramos hoje. Muito obrigado, senhor presidente.